Bem-vindos a uma nova análise do The Debate. Hoje a gente mergulha no material bem denso. Ashes of the Unspeakable. É um retrato assim brutal do que acontece quando a sociedade americana simplesmente desmorona depois de uma série de ataques coordenados. A energia acaba, a comunicação cessa, a lei desaparece. E isso, claro, nos leva àquela pergunta de $1 milhão, não é? O que sobra de nós quando tudo que a gente conhece como civilização é varrido do mapa? A moralidade humana simplesmente evapora, nos deixando num estado primitivo, ou ela se transforma, se adapta a essa nova e terrível realidade? Essa é a questão central. E, para mim, a resposta que o material oferece é bem sombria. O que a gente vê ali não é uma adaptação. Na verdade, a remoção de um verniz muito, muito fino de civilidade, que acaba expondo uma natureza fundamentalmente amoral, onde a sobrevivência a qualquer custo se torna a única lei e a violência vira a linguagem padrão. Já a minha leitura é que o material nos mostra algo um pouco mais complexo. Eu defendo que a moralidade não desaparece por completo, ela se recalibra. Ela é forçada a encontrar um novo leito, sabe? Como um rio depois de uma enchente. As velhas regras elas se tornam suicidas e um novo código, focado na sobrevivência do grupo e na proteção dos seus, emerge dessa necessidade. Argumento elegante, mas eu, sinceramente, não consigo enxergar essa tal recalibragem. O que eu vejo é uma queda livre. Pensa só na velocidade com que tudo acontece. Não é uma adaptação gradual, é uma erupção. O tiroteio mortal no posto de gasolina por causa de alguns galões de combustível, a família que o grupo do Jim encontra na trilha assassinada e mutilada de uma forma que vai muito além da necessidade. Isso não é uma nova moral, é um vácuo moral. E nesse vácuo, claro, os piores elementos prosperam. A figura do Charlie Rakes é o exemplo perfeito. Ele não está operando sobre um novo código. Ele é a ausência de código. Um predador puro, liberado da jaula, que mata o Henry Sullivan a sangue frio por um par de botas. O Rakes não é uma anomalia, sabe? Ele é o sintoma mais agudo da doença. Eu concordo que o Rakes é um monstro. Um predador puro, sem dúvida. Mas ele me faz pensar justamente no oposto, e é aí que a minha visão se encaixa. O material nos dá esses extremos para mostrar o espectro. De um lado você tem o Rakes, do outro você tem personagens como o Jim Powell. A jornada inteira dele é um ato moral. Ele está tentando voltar para a família. Cada ação violenta que ele comete é reativa. É para proteger o grupo dele. Quando ele mata aquele homem que tenta roubar o carro, não é por sadismo, é para defender a Randy e o Gary. Ele não é um predador, ele é um protetor forçado a usar as ferramentas de um predador. É o que a gente poderia chamar de, moralidade de bote salva-vidas. Em terra firme, você não empurra ninguém, mas se o bote está afundando, as regras mudam. Não porque você virou uma pessoa má, mas porque a situação te força a escolher entre sobreviver e não sobreviver. Mas essa moralidade de bote salva-vidas não é só uma desculpa bonita para a barbárie. Onde é que a gente traça a linha? Vamos pegar o exemplo mais extremo e, para mim, mais perturbador do material. O Gerald, o velho que mata o próprio filho deficiente. Ele faz isso para ficar livre, segundo ele, e buscar vingança contra o Hales. Que tipo de código moral coloca lado a lado o dever mais sagrado de um pai e um desejo de vingança? Não tem justificativa de sobrevivência aí. É o abandono completo da humanidade em troca de um impulso violento. Isso, para mim, destrói a ideia de que existe qualquer tipo de novo sistema ético em jogo. É a desintegração total. O caso do Gerald é terrível, sem dúvida. Ele representa o ponto de ruptura, o momento em que a pressão quebra o indivíduo. Mas ele não é a regra. Vamos voltar para Ellen. A transformação dela é, para mim, a chave de tudo. Quando ela e o filho, o Pete, são forçados a matar aqueles dois homens para sobreviver, ela reflete sobre como a moralidade se comporta como a água de uma enchente, buscando um novo nível. Essa frase é o coração do meu argumento. Não se trata de perder a moral, mas de o nível do mar moral subir e engolir o que a gente conhecia antes. O que era um terreno seguro, como não matarás, de repente vira o fundo de um oceano de necessidade. A ação dela é horrível, mas nasce de um imperativo moral: proteger o filho.
É uma moralidade contraída, focada no núcleo mais essencial. Entendo. Eu entendo o poder dessa metáfora da enchente, mas a água da enchente também afoga tudo, indiscriminadamente. E essa justificativa de proteger os seus acaba se tornando um cheque em branco para a violência. O grupo do Jim, por exemplo. Você diz que as ações deles são defensivas, mas vamos olhar mais de perto. Eles não hesitam em matar os agressores e roubar os quadriciclos deles. Uma decisão pragmática, talvez. Mas essa decisão, essa cadeia de eventos, leva diretamente à morte de inocentes. Os músicos ingleses, o Frank e o Steve, eles morrem porque foram confundidos com o grupo do Jim. A moralidade de proteger o próprio grupo acabou sentenciando outros à morte. A linha entre defesa e agressão não fica só tênue, ela desaparece. Sim, mas aí eu acho que você está julgando as consequências com o luxo da onisciência. Eles não sabiam que aquilo ia acontecer. A decisão deles naquele momento foi baseada na sobrevivência imediata. O que me leva a outro ponto que eu acho crucial. O que as instituições representam nesse mundo? Especificamente, os campos da FEMA. Para mim, a decisão do Jim de evitar os campos é uma escolha moralmente ativa e correta. Ele desconfia, e com razão, que entregar sua autonomia e suas armas a uma burocracia falida é, na verdade, uma sentença de morte lenta. Mas aí eu te pergunto, essa desconfiança, esse individualismo todo, não é exatamente o que garante o colapso final da sociedade? Os campos da FEMA, por mais falhos e terríveis que sejam, representam o último suspiro de um esforço coletivo. É a ideia de que somos mais fortes juntos. Dentro daqueles campos, por pior que seja, existe uma tentativa de ordem, de regras. Pessoas como a voluntarialice estão lá dentro tentando fazer a diferença, acreditando no bem comum. A escolha do Jim de fugir é a escolha de dizer: salve-se quem puder. Se todo mundo fizesse isso, que esperança restaria de reconstruir qualquer coisa? É a rejeição do contrato social. Mas o material nos mostra, e pelos olhos da própria Alice, que esse contrato social já está quebrado. Ela está lá dentro e descobre a verdade. Não existe plano. Não existe futuro. Os campos não são abrigos temporários. São depósitos de gente. Eles tiram suas armas, sua capacidade de se defender e te dão uma ração de comida em troca da sua liberdade. A análise dela é fria. É uma armadilha. A escolha moralmente defensável, a única escolha que preserva a dignidade, é escapar. Ficar ali é se tornar gado esperando o abate. A fuga não é individualismo, é a afirmação da própria humanidade contra um sistema desumanizante. Eu vejo seu ponto sobre a falha do sistema, mas a alternativa é o caos que a gente vê lá fora. E nesse caos, a passividade se torna tão mortal quanto a agressão. Vamos pegar o Lloyd. Ele não é um monstro como Raquez. Ele tenta criar uma pequena bolha de normalidade com a música dele, a bebida, os amigos. Parece nobre, não é? Mas na prática, a neutralidade dele é uma falha moral profunda. Ele se isola, ignora a barbárie que cresce ao redor até que ela romba a porta dele e mata seus amigos. A inação dele permitiu que o mal vencesse. Nesse novo mundo, não ser o Raquez não é o suficiente. A neutralidade é cumplicidade. A tentativa do Lloyd de preservar a antiga moralidade de não se envolver foi o que o destruiu. Exatamente. E é por isso que uma nova moralidade, uma moralidade ativa, é necessária. A passividade do Lloyd é um código do mundo antigo que não funciona mais. O código do Jim, do Gary e da Randy é sobre ação, sobre responsabilidade direta. Eles entendem que ninguém virá salvá-los. A justiça dos delegados que executam os molestadores de crianças no poço da mina é um ato bárbaro para os nossos padrões. Mas, num mundo onde o sistema legal falhou em proteger aquelas crianças, aquilo se torna uma forma distorcida de justiça comunitária. É horrível, mas nasce de um impulso de proteger os inocentes que a civilização abandonou. Eles estão preenchendo um vácuo com as únicas ferramentas que sobraram. Mas quem vigia os vigilantes? Uma vez que você abre a porta para a justiça extrajudicial, você abre a porta para o linchamento, para a vingança pessoal disfarçada de justiça. Não tem mais processo, não tem mais evidência, só a certeza do executor. O material mostra que essa lógica escala rapidamente para a tirania. O grupo do Reikis também acredita que está impondo sua própria ordem na comunidade.
A verdade é que, sem as amarras das instituições, por mais falhas que sejam, o que resta não é uma nova moralidade, é a lei do mais forte. É a regressão ao estado de natureza, onde a vida é, como disse o Hobbes, solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. O que a gente vê no material não é a criação de um novo sistema, é a prova de que, sem o antigo, não há sistema nenhum. No fim das contas, eu continuo a ver uma recalibração. O material nos mostra que, quando confrontados com o extremo, nossos círculos morais se contraem. A preocupação universal com a humanidade se torna um luxo insustentável e a moralidade se foca num núcleo tribal: minha família, meu grupo. As ações, por mais brutais que pareçam de fora, são julgadas por um novo padrão interno de lealdade e proteção mútua. Não é a ausência de moral, mas a sua adaptação radical a um ambiente onde as antigas regras te matariam. E eu concluo reafirmando a minha visão de que o material é um estudo sobre a fragilidade da civilização. Ele argumenta que a moralidade não é algo intrínseco, mas um conjunto de regras impostas que se desfazem sob a menor pressão. A sobrevivência se torna o único valor e essa nova moralidade que você descreve é, na maioria das vezes, só uma racionalização para atos de egoísmo e violência. Não é uma adaptação, é uma regressão. É a revelação do que sempre esteve por baixo. Fica claro que o texto não nos entrega respostas fáceis, e talvez essa seja sua maior força. Ele nos joga nesse espectro de reações humanas que vão desde a depravação mais abjeta, como hacks, até tentativas desesperadas de manter a decência e proteger quem se ama, como o Jim e a Ellen. Exato. A questão final não é se a moralidade sobrevive, mas qual moralidade sobrevive e a que custo. O material nos deixa com evidências para ambos os lados, forçando uma reflexão, eu acho, bem profunda sobre a fundação da nossa própria humanidade, quando as fundações do mundo racham.